Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo e nesse vídeo a gente vai ver como é que usa de forma bem fácil o programa de banco de dados chamado Access, que compõe a plataforma Office, que também tem o Word, Excel, PowerPoint. O Access é um banco de dados bem tranquilo de se lidar, bem tranquilo de criar tabelas e depois criar os seus registros, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai fazendo juntos, tá? Começando do começo, de forma bem fácil, você consegue ver aqui na descrição e também na linha do tempo do vídeo os pontos que eu achei mais importantes. Então, se por um acaso você teve alguma dúvida, quer ver algum conteúdo que é um pouco mais avançado, um pouco mais fácil, é só você dar uma olhada na descrição que vai ter certinho o momento que eu falo sobre aquela sua determinada dúvida, tá bom? Se ficar alguma dúvida, você posta aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Então vamos dar uma olhada. Para abrir o Access, eu clico aqui no botãozinho do Windows, aqui do meu sistema operacional, e vou procurar por ele. Basta escrever Access, mas também como ele é de ordem alfabética, eu percebo que ele está logo aqui para mim, tá? Então este é o programa que a gente vai usar. Eu inclusive vou colocar a tela cheia aqui para que você veja todas as nuances aqui, não tenha dúvida de nada, tá bom? Como eu quero criar um novo banco de dados, eu quero criar agora uma nova estrutura de dados, eu vou clicar aqui em banco de dados em branco, tá bom? Aqui eu tenho um pequeno histórico de alguns outros arquivos de banco de dados que eu já tinha criado, mas nesse banco de dados em branco é onde eu vou clicar para começar algo totalmente do zero, que não é nenhum template, não é um modelo que eles têm aqui. Na verdade o Access tem vários modelinhos, inventário de bens, contatos, como se fosse uma agenda telefônica, um banco de dados de estudantes e assim por diante. Eu quero criar um que não tem customização, eu que vou criar do zero. Então eu vou clicar uma vez aqui em banco de dados em branco. Você sabe que é muito importante você, nesse momento, fazer duas coisas. Nomear adequadamente essa base de dados, esse banco de dados, e é importante que você aponte aonde que ele vai ser salvo. Faça bem feito essa etapa, porque depois você não vai ter problemas futuros para achar esse banco de dados e depois possivelmente renomear, tá bom? Então, eu aqui nesse nome do arquivo vou colocar o nome do meu banco de dados, o nome da minha base de dados, o nome genérico que eu vou colocar as minhas tabelas, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um banco de dados de uma livraria, o nome do arquivo poderia ser livraria. Se eu quero criar um banco de dados de um hospital, o nome desse arquivo seria hospital. Idem para a escola e assim por diante. Como eu quero criar um cadastro de filmes que eu tenho em casa, por exemplo, alguns DVDs, alguns Blu-rays, eu vou colocar como nome do arquivo filmes, tá bom? Porque esse banco de dados vai armazenar vários nomes de filmes diferentes e os autores deles e talvez até a produtora, o estúdio que gravou ele. Primeiro passo então, eu criei o nome do arquivo, agora eu vou pontuar, eu vou deixar muito claro para o sistema operacional onde que ele deve ser salvo. Se eu não mexer em nada aqui, ele vai ser salvo na pasta documentos, dentro do meu usuário, que está dentro de uma pasta chamada usuários, dentro do meu C2 pontos, que é a raiz aqui do meu HD. Mas eu quero gravar, por exemplo, na área de trabalho, é uma área rápida, fácil de acessar. Então eu clico nessa pastinha, aí eu venho aqui em área de trabalho e basta eu clicar para salvar. O nome dele já está por aqui, basta eu clicar em OK, ele já vai pontuar de que ele está sendo salvo no desktop, que é a minha área de trabalho, no meu usuário, e o nome do arquivo é filmes, ele já incluiu essa extensão, tá vendo? Não tinha isso, não fui eu que escrevi essa extensão, .accdb, mas essa é a extensão que o Access usa para esse arquivo. Do mesmo jeito que você tem uma extensão de arquivo do Word, que é o .doc ou docx, uma extensão de arquivo Excel, que é .xls, você tem esse daqui do Access, que é o accdb. Então, eu já tenho o nome do arquivo, ele já mostrou para mim a extensão desse arquivo, eu já pontuei certinho aonde eu quero armazenar ele, né, onde eu quero criar esse banco de dados, então agora eu vou clicar em criar. Quando você clica em criar, ele já vai aparecer esse layout aqui. Eu estou numa versão moderna do Office, recomendo que você também use essa nova versão. Se por um acaso você é aluno de ETEC, FATEC ou outra instituição de ensino que tem parceria com a Microsoft, você pode baixar a versão mais moderna do Office, que é essa daqui com o Access mais moderno também. Esse é o layout. Versões mais antigas também vão funcionar perfeitamente, você vai se achar tranquilamente. Se for a versão da escola tiver mais antiga do que essa, você não vai ter problema nenhum.
Então, eu percebo aqui na minha tela que ele criou já uma tabela para mim. Repara isso? Ele tem aqui tabela 1, ela também aparece aqui, ó, tabela 1, só que esse nome não é adequado, né? Você bate o olho nessa tabela, você não sabe para que ela serve, o que ela vai armazenar. Então, para isso, a gente, logo que abriu o Access, e ele já criou essa tabela 1, eu vou clicar em salvar, aqui ó, nesse disquete aqui de cima. Quando eu clico nesse salvar, ele já está pedindo para eu dar um nome novo para essa tabela. Lembra que esse banco de dados vai armazenar filmes que eu tenho, por exemplo, em VHS, ou então em DVD, Blu-ray, ou até dentro de um pendrive ou HD externo. Não interessa agora onde que você está armazenando, qual é o tipo de mídia, mas é importante que você armazene filmes, né? Então eu vou criar uma tabela chamada filmes, porque eu quero armazenar informações sobre vários desses filmes que eu tenho armazenado aqui na minha casa, por exemplo. Eu escrevo o nome da tabela, no caso aqui é filmes, né? E vou colocar OK. Quando eu coloco OK, ele já nomeou essa minha tabela, e aí eu poderia, por aqui, adicionar colunas nessa tabela, de forma que eu consiga armazenar coisas dentro dessa tabela. Eu não gosto de criar colunas nesse local. Eu prefiro ir aqui no modo design dele, tá? É o modo de exibição design. Quando você clica nessa régua e nesse esquadro, ele entra no modo de edição da tabela. Pense no Access em dois momentos muito distintos. Um deles você está criando a tabela, e é isso que a gente está fazendo agora. Num outro momento a gente vai preencher essa tabela, tudo bem? Isso é muito importante que você fique claro na sua cabeça. Agora, exatamente neste momento, o que a gente está fazendo é criando a estrutura da tabela, criando as colunas lá de cima da minha tabela. Por exemplo, informações que eu quero armazenar para cada filme. Por exemplo, o nome do filme, o ano que ele foi lançado, o principal ator, por exemplo, a principal atriz, esse tipo de coisa. Não é neste momento que você vai preencher os nomes dos filmes, por exemplo, Titanic, Senhor dos Anéis, O Vento Levou e assim por diante. Neste momento, que é o momento de criação da minha tabela, eu estou simplesmente colocando o nome das colunas, o nome dos atributos que eu quero armazenar nesse banco. A gente aprendeu em aula, inclusive, que toda tabela tem que ter uma chave primária. Você repara que, por um acaso, ele já criou aqui, né, uma chavezinha primária, ele está indicando um código, eu prefiro customizar esse nome de código colocando um ID, um identificador. Então, como eu estou na tabela filmes, eu vou criar aqui um atributo, chave primária, chamado ID filmes. Por que é ID? É o identificador. Poderia ser o código do filme, poderia ser código de barra, poderia ser qualquer outro código, eu prefiro este nome. Aqui do lado, no tipo de dados, olha só, tipo de dados, ele já auto-preencheu para mim como numeração automática. Ele está acostumado, o Access está acostumado para um atributo chave primária colocar como numeração automática. Você pode mudar isso. Se por um acaso o seu código é alfanumérico, envolvendo números e letras, ele não pode ser do tipo numeração automática, você tem que colocar do tipo texto. Se por um acaso você quer que o sistema organize esses códigos, que ele vá incrementando esse código, por exemplo, o primeiro filme vai ser o filme 1, o segundo filme vai ser o 2, depois o 3, depois o 4. Se você não quiser se preocupar com o incremento desses códigos, você não quer se preocupar com a numeração desses códigos, você pode e deve usar a numeração automática. Se por um acaso você quisesse usar número, mas você vai ter o controle desse número, certinho o número ali, você mudaria para o tipo número, tá bom? Então, olha, várias opções, tá? Geralmente, para um código, chave primária aqui, eu gosto que o sistema gere automaticamente, então eu deixaria como numeração automática. Mas, se você quer ter controle total sobre qual é o código numérico dessa chave primária, você escolheria número. Agora, se o seu código envolve letras, você colocaria texto curto. Não é o que eu recomendo. O que eu recomendo para um ID, um identificador de filme, de pessoas, de professores, de livros, é um número simples, tá bom? E aí eu quero que ele autocomplete para mim, então eu vou colocar como numeração automática. Você poderia colocar aqui uma descrição também, de forma que o Access indicaria, daria uma dica
do que se trata esse campo, ID Filmes, o que você vai armazenar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou preencher a descrição de todos os meus atributos, de todos os meus campos, mas aqui é só uma dica para vocês, ó, descrição, código do filme. Poderia ser um código sequencial do filme, ou um código que eu mesmo criei, ou o que for. É uma leve descrição. Para saber mais sobre esse campo, o Axis te dá um campo aqui mostrando a dica, né? Ó, ela é opcional, ajuda a descrever o campo e também é exibida na barra de status quando você seleciona esse campo em um formulário. Formulário é uma coisa que a gente não vai abordar aqui no Axis, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, esse é o primeiro campo aqui da minha tabela chamada Filmes. Se você quiser dar uma olhada para ver como que essa tabela está agora só com um campo, você pode clicar aqui em cima nesse ícone, que é o modo de exibição de tabela mesmo. Você clica uma vez e ele te pergunta sempre, né, quando você faz uma modificação, se você quer salvar a tabela. Eu quero, então eu vou clicar sim. E olha só, a minha tabela por enquanto só tem um campo, somente um campo. Olha isso aqui, ó. Só tem esse ID Filmes. Esse clique para adicionar, como o nome já diz, né, não é um campo do banco de dados. Isso daqui, se você quisesse incluir uma nova coluna, você até poderia clicar aqui. Não recomendo porque aqui ele não vai te falar qual é o tipo de dado certo e tal. Nesse local, você preencheria a sua tabela. Como eu quero criar a tabela, eu não terminei de criar a tabela Filmes, eu vou voltar lá no modo Design dela, que é nesse símbolo aqui de cima, né? Então vamos lá. O primeiro campo é o ID do filme, é o código daquele filme que vai ser gerado automaticamente aqui no meu banco de dados. O segundo campo da tabela, a segunda coluna, vai ser o nome do filme. Eu poderia colocar o título do filme, né? Mas aqui eu vou colocar nome do filme. Até podemos colocar espaços aqui, tá? Nome do filme. Tem pessoas que preferem colocar o underline, mas aí fica a seu critério. Eu cliquei aqui neste campo de tipo de dados e ele já sugeriu o tipo de dado texto curto. Eu vou deixar isso aí mesmo. Eu acho que esse texto curto tem tamanho suficiente para armazenar o tamanho de um filme. Você repara, inclusive, aqui embaixo, que ele está te mostrando que este texto curto tem o tamanho de 255 caracteres. Lembra que cada letra, cada tecla que você aperta ali para compor o título do filme, gasta um caractere, inclusive o espaço, inclusive um traço, uma barra, o underline e assim por diante. Você tem aqui, no máximo, 255 caracteres. Você pode colocar um formato diferente, uma máscara, que seria bem interessante para você colocar num telefone, por exemplo, a gente pode abordar isso num próximo vídeo, mas aqui eu não quero mexer nada, simplesmente eu defini o nome da minha coluna lá na tabela e o tipo de dado dela. Então, ó, nome do filme, tipo texto curto. Vou salvar, vou dar uma conferida lá na minha tabela como ela está ficando. Você repara que ele tem aqui ID Filmes e o nome do fio... Mas está cortado, né? Como é que a gente faz para deixar o tamanho da coluna ajustado para o texto? Você tem várias opções. A primeira delas é vir aqui em cima, na junção de uma coluna com outra da minha tabela. Ele vai ficar com esse cursor aqui. Eu clico, seguro e arrasto para o tamanho que eu quiser. Arrastei para o tamanho que eu quiser. Se por um acaso você quer deixar um tamanho bem ajustado, de forma bem fácil, você clica duas vezes nessa junção, clica duas vezes e ele vai ficar bem justo aqui, certinho o tamanho que você precisa, tá bom? Eu já tenho o código do filme, é um código identificador de cada um desses filmes. Eu tenho o nome do filme, tá faltando coisa, né? Eu gostaria de criar vários outros campos, lembrando que eu quero fazer pelo menos duas tabelas. Uma tabela só para armazenar informações sobre os filmes e uma outra tabela para armazenar o nome dos diretores. O diretor daquele filme, tá bom? Então, apesar de eu achar importante essa informação do diretor do filme, eu não vou colocar essa informação aqui na tabela filme. Por quê? Porque eu já vou criar uma tabela específica para o diretor e aí depois eu vou fazer um relacionamento e aí essa informação vai poder ser puxada. Você vai conseguir ver quais foram os filmes que um determinado diretor gravou, tá bom? Então, que informações que você acha que são importantes para armazenar de um filme? Eu coloquei aqui o código, coloquei o nome do filme, eu poderia colocar ano do lançamento, eu vou colocar como padrão aqui, né, as letras em maiúscula, ano do filme,
O ano pode ser um texto até. Ela poderia ser do tipo data e hora, mas eu vou colocar texto só para não me bagunçar nada, para não ter problema. Poderia usar uma máscara de data, que máscara é como se fosse um formato pré-determinado para deixar bonitinho um determinado campo. Por exemplo, numa data você tem 2 caracteres, que é o dia, depois você tem uma barra, aí outros caracteres, outros 2, depois uma outra barra e aí 4 caracteres, certo? Isso é um modelo de uma data. Você poderia definir isso nessa máscara e seria a mesma coisa para o CEP, por exemplo, que tem alguns campos numéricos, traço e outros 3. O CPF tem 3 dígitos, ponto, outros 3 dígitos, ponto, e aquela coisa toda. Você pode criar essa organização, esse formato depois. O que mais que eu acho que é importante gravar aqui num filme, como se fosse um acervo aqui na minha casa? Eu tenho o nome, eu tenho o ano, você pode colocar, sei lá, o principal ator, ele vai ser do tipo texto mesmo. Você pode colocar em qual gaveta do determinado armário de filmes ele está. Então, por exemplo, qual é o local de armazenamento. Ele está armazenado onde? Então eu vou colocar local. Em qual local ele está armazenado no meu armário de filmes? Eu colocaria, por exemplo, gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, ou então prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3. Mas veja que aqui eu estou criando a coluna. Eu estou criando a estrutura da tabela. Não é aqui que eu vou colocar uma coluna do tipo gaveta 1, a outra gaveta 2 e a outra gaveta 3. Não é aqui que eu estou colocando Titanic, Senhor dos Anéis e assim por diante. Quando eu for preencher a tabela, aí que eu vou escrever isso, tá bom? Então você repara que eu estou criando aqui a estrutura, vou pedir para salvar. Vou voltar no modo design, não no design, né? Design é esse. Eu vou voltar no modo de exibição da tabela como um todo, beleza? E você repara que agora a minha tabela ficou um pouco maior, né? Você repara inclusive que esses 2 campos estão um pouco comidos, né? Eu posso aumentar essas colunas do jeito que eu já te mostrei, mas como eu quero aumentar o tamanho de mais de uma vez só, eu vou clicar nesse símbolo aqui, ó, que é uma setinha. Quando eu clicar nesse símbolo, ele vai selecionar toda a minha tabela. E agora eu vou clicar 2 vezes na junção de qualquer uma das colunas aqui, ó. Então eu escolhi essa daqui, vou clicar 2 vezes e agora ele redimensionou certinho para o tamanho correto de cada uma dessas colunas. Eu posso preencher todas elas aqui, mas eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Por enquanto eu já criei a minha tabela. Agora eu quero criar uma tabela de diretores, diretores de filme, para depois fazer um vínculo, né? O diretor X gravou o filme 1, o diretor Y gravou o filme 2 e assim por diante. Poderia preencher esses dados agora, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Se você quiser, você pausa o vídeo agora, tenta fazer por conta essa nova tabela, a tabela dos diretores, tá bom? Eu vou fazer já agora, mas se você quiser, você pode fazer agora e pausa o vídeo. Para criar uma nova tabela, você lembra o seguinte, quando você abriu o Access pela primeira vez, ele já te deu de brinde uma tabela já criada, e você só salvou para colocar o nome dela. Como é que eu crio uma nova tabela do zero? Você vem aqui no menu, aqui em cima, ó, menu criar, aqui, clica uma vez, e aí ele tem várias opções de coisas que você pode criar, mas como agora eu quero criar uma tabela, a tabela está aqui, né? Então você vai clicar uma vez aqui nesse ícone, tabela. Ele já criou a tabela, você repara que essa nova tabela é uma nova aba aqui dentro do Access. Primeira coisa que você faz, pede para salvar aqui no disquetezinho e ele vai pedir para você dar o nome para essa tabela. Esta tabela vai armazenar dados de diretores. Então, eu vou colocar como nome diretores. Diretores de filme, né? Vou colocar OK. Agora você sabe que quando você cria uma tabela, você precisa criar a estrutura dessa tabela, ou seja, as colunas dessa tabela. Você vai fazer isso agora. Lembra como é que faz? Clicando nesse ícone aqui do modo design. E você vai fazer basicamente aquilo que você fez na tabela anterior lá dos filmes. Eu vou criar um ID, que é a chave primária desses diretores. ID, diretores, não tem problema ter 2 Ds juntos, né? ID é de identificador e o outro D é dos diretores. Ele vai ser do tipo numeração automática também. Depois eu vou colocar que informações que você acha que são importantes para um diretor, hein? Eu quero armazenar informações importantes do diretor. Não sei, talvez aqui o nome dele, né? Eu acho que é importante
você começar pelo nome do diretor. Aqui é uma dica para vocês, tá? Quando a gente vai criar uma tabela de banco de dados, quando a gente está criando atributos de um banco de dados, de uma tabela de banco de dados, você coloca primeiro os atributos mais importantes e depois você coloca os menos importantes. ID do diretor, a chave primária aqui dessa tabela, é muito importante. Então vai ser o primeiro campo e o próprio Access sugere isso para você. O nome do diretor eu acho que é fundamental. Geralmente você pensa num diretor pelo nome dele e depois vem outras características. Então aqui, nome, eu posso clicar aqui com o mouse ou então eu posso clicar naquela tecla Tab ou Tab aqui do meu teclado, aquela que fica do lado esquerdo da letra Q. E ele já sugere um texto curto, eu concordo com ele, eu acho que um texto é o mais adequado, o tipo de dado, texto curto, é o mais adequado para armazenar um nome, beleza? Que informações que eu posso achar importantes de registrar para um diretor? Você que vai escolher, né? Mas eu diria, por exemplo, a nacionalidade desse diretor. Se ele é brasileiro, se ele é americano, se ele é alemão e assim por diante. Texto curto, maravilha. Que outra informação vai? Eu acho que data de nascimento pode ser interessante. Data de nascimento. Nascimento. A data de nascimento você pode armazenar como texto curto. Você pode, tá? Eu não recomendo que você coloque idade de uma pessoa, nunca, tá? Eu nunca recomendo que você coloque um campo chamado idade. Por quê? Porque todo ano muda, né? Todo ano a pessoa faz um novo aniversário. Agora, se você cadastra uma data de nascimento, é sempre aquela coisa. Então, a data de nascimento, eu acho que é adequado você registrar do campo, do tipo de dado, data e hora. Porque, no final das contas, a data de nascimento é uma data. Se você quisesse, você poderia colocar do tipo texto curto. Não é adequado você cadastrar do tipo numérico, porque geralmente quando a gente vai cadastrar uma data de nascimento, você quer colocar aquelas barras, sabe? Tipo, hoje eu estou gravando no dia 12/3, 12/03. Você não pode cadastrar esse símbolo barra se você tivesse naquele campo do tipo número, campo numérico. Se você quisesse gravar esse símbolo de barra, teria que ser do tipo texto, texto curto ou longo, mas como é uma data, por que você não usa o data e hora, né? Eu acho que é super adequado aqui. E como último campo, se você quiser, né, o banco de dados é seu, você cadastra aquilo que você acha mais conveniente de cada diretor. Lembrando que aqui na tabela diretores você vai cadastrar somente as informações que têm a ver com o diretor. Não é adequado aqui, nesse exemplo inclusive, você cadastrar todos os filmes que ele já dirigiu. Por que não? Porque os filmes que ele dirigiu não são características do diretor. Ele fez esses trabalhos, concordo, mas aqui a gente está cadastrando somente as informações que têm a ver estritamente dele, da pessoa do diretor. E até o final desse vídeo a gente vai ver como é que vincula uma tabela na outra e aí você vai conseguir ver com clareza, com facilidade, todos os filmes que um determinado diretor dirigiu, tá? Bom, como último campo aqui, né, eu tô meio sem criatividade agora, eu vou colocar um e-mail, porque às vezes aparece ali, não sei, né, é brincadeira, né, gente, aqui eu acho que ninguém sabe o e-mail de nenhum diretor, mas eu vou colocar aqui só pelo exercício, tá? E ele vai ser do tipo texto também. Beleza, vou pedir para salvar. E agora eu tenho as duas tabelas. Uma tabela filmes. Lembra que o modo que você está vendo essa tabela é no modo de inserção de dados. Você está pronto para inserir dados aqui nessa tabela. Já essa tabela diretores está nesse modo design. Eu estou construindo uma tabela. Para sair do modo design para o modo que você pode usar as tabelas, lembra de clicar aqui neste símbolo ou nessa opção, né? Repara que ele muda fácil. Modo design é o que você já está. Modo de exibição de folha de dados é para preencher, tá? E eu vou deixar aqui adequado o tamanho. Beleza. Então agora eu tenho uma tabela filmes, uma tabela diretores. Antes de sair preenchendo todos esses campos, eu já quero fazer o vínculo, a junção, o nome técnico é o relacionamento entre essas duas tabelas, a tabela filmes e a tabela diretores. Para isso, eu preciso fazer um estudo, que a gente chama de estudo do grau do relacionamento, ou estudo de cardinalidade, que vai mostrar para mim se esse relacionamento é do tipo 1 para 1, um para muitos ou muitos para muitos. Para simplificar aqui, a gente vai usar uma regrinha específica. Eu vou dizer que um diretor pode dirigir vários filmes,
Mas aquele filme específico, por exemplo, que você está na sua cabeça agora, só foi dirigido por um diretor. Via de regra é isso, né, gente? Eu sei que existem algumas exceções, eu sei que por um acaso um filme pode ter sido dirigido por mais de um diretor, mas vamos simplificar para o exercício ficar rápido e para a gente deixar bem focado no que importa nesse vídeo, que é o Axis, né? Então, lembra dessa regra que eu estou impondo agora, né? Um diretor pode gravar, pode dirigir vários filmes. E um filme pode ser dirigido por somente um diretor. Então, vamos ver, vamos tentar desenhar esse tipo de coisa para ver se fica bem claro. Eu tenho aqui uma entidade, eu tenho uma outra entidade. Lembra que as entidades ou tabelas a gente representa no nosso diagrama entidade-relacionamento por retângulos. E aí eu vou criar aqui um relacionamento, eu vou fazer aquele losango, é a representação visual de que isso é um relacionamento. Você lembra que aqui, né, por exemplo, né, vai ser a tabela de diretores e esta outra tabela, essa outra entidade, vai ser a dos filmes, tá bom? Essa é uma forma que eu tenho para representar duas tabelas, duas entidades, num modelo que a gente chama de diagrama entidade-relacionamento. Então, a tabela de diretores tem vários atributos, a tabela filmes tem vários filmes, e agora eu preciso fazer aquele estudo, né? Então, veja bem, um diretor, eu sempre começo com o 1 aqui, e eu geralmente começo do lado esquerdo. Um diretor daqueles, imagina o Spielberg, Steven Spielberg, ele pode gravar, pode dirigir um filme apenas ou ele pode dirigir vários? Putz, Steven Spielberg gravou vários filmes, né? Então, lembra que os símbolos possíveis aqui são um ou N, N indica que são muitos. Um diretor pode sim dirigir vários filmes, então eu represento o vários com a letra N de muitos, tá? Um diretor pode gravar vários filmes. Você começa essa análise sempre fazendo um desse cara para um ou vários desse outro aqui, tá? Sempre é um que você começa e depois você vê do outro lado se é um ou se é muitos. E você nunca para por aqui. Eu fiz, basicamente, né, da esquerda para a direita, né? Então foi nesse caso, nesse exemplo, um para muitos, beleza? Agora eu tenho que fazer o processo contrário, né? Eu preciso analisar quantos filmes podem ser dirigidos por quantos diretores. Eu começo aqui com o número 1, ou seja, um filme específico, tipo o Titanic, tipo o Gladiador, qualquer filme que seja. Um filme, aquele filme, tá? Pode ser dirigido por um diretor ou vários. Eu tinha falado que aqui na nossa regra do jogo, cada filme só era dirigido por um diretor. Então eu vou colocar um aqui, ó. Veja, um filme pode ser dirigido por um diretor, tá bom? E agora? E agora eu não termino por aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha neste lado da minha tabela, né? Nesse lado da minha análise e neste outro lado da minha análise também. E eu vou eliminar para cada um dessas bolinhas, para cada um desses círculos, eu vou eliminar o menor número deles dois. Então veja, aqui eu tenho um e um. Tanto faz, né? Eu preciso eliminar um deles, eu vou tirar este daqui. Poderia tirar o outro, né? Um e um, tanto faz. Agora, deste lado aqui, lado da direita, eu tenho muitos e um. Eu preciso eliminar o menor. Então, eu vou tirar o um. E agora? Agora eu descobri duas coisas importantíssimas. Eu descobri que esse relacionamento que eu estou vendo agora entre diretores e filmes é um relacionamento do tipo um para muitos. Um diretor pode dirigir vários filmes. Eu consigo concluir isso agora. E digo mais, eu consigo descobrir que, como essa relação está sendo do tipo um desse lado para muitos desse outro lado, eu consigo descobrir que a chave primária dessa tabela, diretores, vai ser copiada e colada aqui na entidade, na tabela filmes. Então, lembra que o nosso diretor tem uma chave primária chamada ID diretores? ID diretores, né? E tem outros tantos campos, né? A gente está vendo eles aqui, ó. O campo nome, o campo nacionalidade, o campo data de nascimento e assim por diante. Um deles é a chave primária, né? O registrador único ali da minha tabela, diretores, e de diretores. Esse atributo vai continuar aqui na tabela diretores, assim como todos os outros, mas eu vou precisar incluir na entidade, aqui na tabela filmes, esse atributo também, esse de diretores vai vir para cá.
como um atributo também, ó, ID diretores. Você busque escrever do mesmo jeito, tá? Se aqui na tabela diretores você escreveu ID diretores, aqui na tabela filmes você também vai escrever ID diretores, tá bom? Geralmente a gente cria esse atributo lá no final da minha tabela. O último atributo é a chave primária que era lá da outra tabela, no caso diretores. Inclusive, houve essa aqui, ó. Quando o ID diretores está aqui dentro da tabela diretores, ele é chave primária da tabela diretores, certo? Chave primária, primary key. Quando essa chave primária vem aqui para uma outra tabela para fazer, né, de fato a relação, este atributo não é mais chave primária dentro dos filmes. E a gente chama isso de chave estrangeira. Então, ID diretores é chave estrangeira dentro da tabela filmes, tá bom? Tá, e na prática como que acontece isso, né? O professor foi para lá, foi para cá, não sei o quê, descobriu um para muitos, descobriu que quem vai receber uma chave estrangeira é a tabela filmes, porque ele que tem aqui essa ponta que vale N, aqui, né? Então, na prática, aqui no Axis, o que eu preciso fazer? Se por um acaso a tabela filmes recebeu esse ID diretores, eu preciso ir lá no modo design da tabela filmes e incluir esse campo aqui, ó. Tá? É o que eu vou fazer agora. ID diretores vai ser criado como um novo campo, um novo atributo na tabela filmes. É isso que eu vou fazer agora. Então eu vou clicar aqui em filmes, vou ir lá no modo design. E aqui no último campo, né, sempre a parte mais de baixo dessa minha tabela, eu vou colocar o ID diretores. Busque usar o mesmo nome que você usou lá na chave primária na tabela diretores, né? Mas se não for idêntico, não tem grande problema. O que você não pode tomar, o que você tem que tomar muito cuidado, o que você não pode errar agora, preste atenção. ID diretores, na tabela natural dele, ou seja, na tabela de onde ele veio, né, na tabela diretores, esse tipo de campo é do tipo numeração automática. Tá vendo isso? Eu estou na tabela diretores, tem aqui o campo ID diretores. Nessa tabela original dele, onde ele é chave primária, ele tem o tipo de dado numeração automática. Qual é o cuidado que você tem que ter agora? Quando você vai lá para a tabela filmes, o ID diretores não pode ser do tipo texto curto. Por quê? Porque lá na outra tabela, esse campo é do tipo número. Então, tem que bater os tipos de dado. Às vezes, o nome do campo pode ser diferente. Lá você escreveu ID diretor e aqui você escreveu ID diretores. Não tem problema. O que terá problema é se o tipo de dados lá na tabela original for numérico e aqui você coloca um texto sem querer. Isso dá pau, isso vai dar erro aqui no Axis. Cuidado com isso, não erre besteira, tá bom? Um outro detalhe muito importante é se lá na tabela original dele, onde ele é chave primária, aparece numeração automática, ou seja, o próprio Axis vai incrementando, né, aqueles numerinhos, aquele código. Quando ele vem aqui na chave estrangeira, quando ele está aqui de passageiro, né, quando ele está na outra tabela, aqui, ID diretores, dentro da tabela filmes, não pode ser numeração automática. Não pode ser. Por quê? Porque você tem que ter a possibilidade de escrever exatamente qual foi o diretor que dirigiu aquele determinado filme que você vai criar. Se por um acaso ID diretores fosse numeração automática dentro da tabela filmes, não seria você que poderia selecionar qual é o diretor. É o diretor 1, que é o Spielberg, é o diretor 2, que é, sei lá, o Joaquim da Silva e assim por diante. Se é numeração automática, você não tem controle para escrever o código. E isso não pode acontecer quando você tem uma chave estrangeira. Resumindo muito, gente, o que você precisa lembrar? Se você cadastrou a chave primária aqui e ID diretores como numeração, um número, né? Mesmo que ele seja automático, lá na chave estrangeira você vai definir ele como número. Não é numeração automática, não é texto curto, tá bom? Se a chave primária é numeração automática, a chave estrangeira obrigatoriamente tem que ser do tipo número. Não pode ser do tipo numeração automática, não pode ser do tipo texto curto, tá bom? Vou salvar aqui.
e vou mudar o modo de exibição para o modo que eu posso lançando os textos, né. Você repara que eu tenho aqui todos os campos, eles estão vazios por enquanto aqui no filme, estão vazios também no diretores, né. Eu preferi não cadastrar nada agora, porque eu quero fazer o relacionamento entre essas tabelas, tá bom? Quero fazer o relacionamento antes. Poderia, sim, criar alguns filmes, alguns diretores e depois criar outras coisas, fazer o vínculo, mas eu prefiro fazer agora. Chance de erro cai muito. Isso é muito importante, né? A gente não quer que fique dando erros aqui. Eu vou criar os relacionamentos, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer é salvar. Frequentemente salve o seu banco de dados para ele não dar nenhuma inconsistência, nenhum pau ou coisa assim. Aí eu vou fechar essas duas tabelas, eu vou fechá-las aqui, ó, botão direito em uma delas duas e vou pedir para fechar tudo, tá vendo? Fechar tudo, cliquei. Fechou todas as tabelas. Se eu precisasse abrir de novo, elas estão aqui, né? É só clicar duas vezes nela e elas vão abrir normalmente. Para fazer o procedimento que eu vou fazer agora, elas precisam estar fechadas. Para criar o vínculo, para criar o relacionamento das tabelas, elas têm que estar fechadas. Eu venho aqui, ó, no menu, aqui em cima, ferramentas de banco de dados, olha isso aqui, ó. Você estava na página inicial. Quando você criou uma nova tabela, você clicou aqui no criar, mas agora você quer clicar no ferramentas de banco de dados, porque você quer selecionar essa opção de relações. Você quer criar um relacionamento entre essas tabelas. Eu vou clicar nessa opção relações. Você repara que nessa versão do Access ele está me mostrando as tabelas possíveis aqui do lado direito. Em outras versões do Access um pouco mais antigas, ele aparece uma tabelinha aqui indicando quais são as tabelas disponíveis. Como eu quero selecionar as duas tabelas, eu vou clicar, segurar e arrastar aqui. No caso não está funcionando aqui, né? Eu vou fazer de outro jeito. Vou clicar em diretores e pedir para adicionar tabela selecionada. Vou clicar no Filmes e vou pedir para adicionar tabelas selecionadas. Já se fosse numa ETEC, numa FATEC que tem o Access um pouco mais antigo, ele mostraria uma tabelinha, ele mostraria todas as tabelas que você tem. Se você tem, por exemplo, só duas, você pode clicar num espaço em branco, né? Clica, segura e aí vem arrastando aqui, ele selecionaria as duas e depois você só clica no botão para confirmar e tal. O importante é você ter as duas tabelas que você quer fazer o relacionamento por aqui, tá bom? Ó, eu tenho aqui as duas tabelinhas. Uma dessas tabelas é a tabela diretores, a outra é a tabela filmes, que inclusive agora eu vi que esse I parece que está maiúsculo, né? Tá meio esquisito, tem como a gente mudar depois, mas não é isso que vai mudar o jogo. Você repara que aqui temos uma chave primária chamada ID diretores, uma chave primária aqui chamada ID filmes e tem o nosso chave estrangeira ID diretores, que vai fazer o vínculo entre essas duas tabelas, tá bom? Como é que é isso então? Como é que vai? Agora é a hora de muita atenção. Eu tinha definido que esse relacionamento era do tipo um para muitos, um diretor pode gravar vários filmes, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar esse botão pressionado e arrastar até aqui, ó, esse ID diretores. Você vai levar um ID diretores até o outro ID diretores. Vamos ver junto, ó. Olha só. Estou clicando e segurando com o botão esquerdo do mouse. Começo a arrastar aqui, ele vem com esse símbolo do mouse, tá vendo? E quando eu chego aqui perto, ó, ele já está ficando com esse maisinho ali. Eu vou soltar o meu mouse aqui em cima do ID diretores, tá bom? Ó, soltei e ele vai te mostrar essa tabela aqui, ó, editar relações. Você repara que ele está fazendo um vínculo da tabela diretores com a tabela filmes. O campo que está sendo vinculado é o ID diretores, aqui e aqui. E eu preciso fazer algumas coisinhas. Eu vou simular um erro, hein? Olha só. Vamos supor que sem querer você desclicou, né? Você soltou o seu dedo muito cedo e soltou em local errado. Tem como você ver isso, hein? Olha só, vou clicar segurar, arrastar e sem querer eu estou soltando aqui no local, ó. Não era o que eu queria, né? Ele vai aparecer aqui, ó. Aqui está perfeito. Nome da tabela diretores, fazendo vínculo com a tabela filmes. O ID diretores está vinculado com o local? Nada a ver, errei, né? O que você vai fazer? Pede para cancelar. Cancela isso daqui que ele ia fazer e faz de novo. Então, ó, clica, ID diretores,
vai até o ID Diretores, solta aqui, você repara que está tudo certo, diretores com filmes, ID Diretores com ID Diretores, você vai marcar essa opção de impor integridade referencial. Assim que você marca essa opção, ele vai deixar essas duas disponíveis, você vai selecioná-las também, tá bom? Repare que esse tipo de relacionamento é um para muitos, indicando que um diretor pode filmar vários filmes, né? Pode dirigir vários filmes. Então, eu vou lá aqui, ó, impor integridade, propagar atualização, propagar exclusão. O que significa isso? Significa que quando você apagar um filme na tabela filmes, aquele determinado registro, aquele filme, vai sumir também da tabela do diretor. Porque se você apagou um filme, não era para ter aquele registro na tabela diretor. Então ele faz isso automaticamente. Quando você inclui um novo filme e coloca um código de diretor que você já tinha criado aqui na tabela de diretores, ele vai vincular nos diretores automaticamente, tá bom? Então, ó, vou só recapitular só para você ver, não precisar voltar o vídeo, o que eu fiz, né? Não temos vínculo por enquanto. Eu cliquei no ID Diretores, cliquei e segurei, arrastei aqui no ID Diretores na tabela Filmes, soltei, cliquei no Impor Integridade Referencial, Propagar Atualização, Propagar Exclusão e agora eu vou criar. Quando eu clicar em criar, ele vai fazer um vínculo, olha só. Você repara que ele tem aqui, ó, o formatinho que a gente tinha pedido. Para muitos. Esse daqui é o símbolo do infinito, né? Indicando que é muitos, também pode ser indicado pela letra N. Então aqui eu terminei o meu relacionamento no Axis. Eu fiz um relacionamento da tabela de diretores com a tabela filmes, para muitos, fechou, beleza. Eu até vou clicar aqui para salvar esse desenho, né? Esse diagrama, beleza. Vou pedir para fechar isto daqui. E agora eu vou abrir novamente aquelas tabelas. Para abrir uma tabela, eu clico duas vezes no nome dela e ela vai abrir aqui. Legal. Tabela de diretores também vai ser aberta. Olha só, gente. Como eu preciso da informação do ID diretores aqui no meu filme, a primeira coisa que eu vou cadastrar são os diretores, tá? Primeiro eu vou cadastrar, tipo, uns 3 diretores genéricos aqui, que eu agora não esqueci o nome de alguns e tal. Depois eu vou cadastrar nomes de alguns filmes e vou vincular esses filmes nos diretores. 2 diretores, vai? Então eu vou colocar Joaquim Abreu, estou inventando nomes porque eu não me recordo agora de vários. Nacionalidade dele é brasileiro, você poderia escrever Brasil se você quisesse, né? Brasileiro, legal. A data de nascimento dele é dia 12/3/1950. O e-mail dele é joaquim@gmail.com. Você repara que o tamanho desses campos não está muito adequado, né? Não tem problema. Clica lá naquela setinha que está aqui. Clica duas vezes na junção entre duas colunas e aí você vai ver que ele ficou já de um tamanho melhor, né? Vou criar um segundo diretor. Você repara, inclusive, ó, que eu não tinha criado o código dele. O sistema criou automático porque esse tipo de campo está como numeração automática. Vou clicar e vou criar uma outra, né? É a Maria Silva. Ela é portuguesa. E a data de nascimento dela é 25 de dezembro de 1992. E o e-mail dela é maria@uol.com.br. Tudo bem. Ele já esse registro, né, essa pessoa foi registrada como código 2 de diretores, tá bom? Então eu tenho aqui esses 2 diretores. É assim que eu crio um novo registro nesse meu banco de dados. Você repara que uma das partes mais complexas, mais difíceis, é você criar a estrutura da tabela, pensar quais são os campos que você quer armazenar. E depois é só preencher, né? Como se fosse um Excel, por exemplo, como se fosse um formulário ali qualquer. Você tem o nome da pessoa, nacionalidade, data de nascimento e assim por diante. Aí eu vou agora nos filmes. Repara que eu tenho o diretor 1, que é o Joaquim, o diretor 2, que é a Maria. Eu vou lá nos filmes e agora eu vou colocar aqui nome do filme, Titanic, por exemplo. Ano do lançamento, não me lembro, é 96 ou 97, eu vou colocar 97. Principal ator, poderia ter colocado também principal atriz, né? Mas era o DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio. Local aonde, não onde foi gravado, né? Na minha lógica, esse campo local era onde está armazenado nas minhas gavetas aqui naquele meu armário cheio de DVDs e Blu-rays. O local que esse filme está armazenado é na gaveta
1. Eu tenho aqui 3 gavetas, por exemplo. Quem dirigiu esse filme? Poxa, foi o James Cameron, né? Mas eu não tenho ele gravado aqui. Eu vou falar que quem dirigiu esse filme foi a Maria. A Maria, você lembra qual era o código dela? Era o código 2. Então eu vou colocar aqui 2. Repara que ele ainda está no modo gravação dessa linha, o lapisinho está aparecendo aqui, muito cuidado com isso, tá? Enquanto o Axis estiver com esse símbolo de lápis, ele não vai deixar você sair daqui, não vai deixar você salvar, não vai deixar você fazer nada. Termine a linha, termine o registro, vai saindo aqui e depois ele vai parar desse lápis. Se der algum bug, se der algum travamento, se ele tiver com alguma chatice, começa a apertar a tecla ESC para ele parar. E aí você faz do zero. Então, ó, vamos ver aqui. Eu coloquei o nome, o número, o registro do diretor, que é o número 2, e agora venho aqui para a próxima. Próximo, acabou. O filme 1 é o Titanic e quem dirigiu ele foi a Maria. Vamos colocar um outro filme para Maria. O segundo filme vai ser Senhor dos Anéis. Ele é um filme, não sei, 2000 e tanto, 2000 e... não sei, 5, qualquer coisa. Principal ator, não sei, não me lembro. Era o Elijah, alguma coisa. Eu vou colocar o... sei, o Maurício. Nem existe, né, no Senhor dos Anéis. Local, onde que ele está armazenado aqui no meu armário. Esse filme está na gaveta 2. E quem dirigiu este filme foi, de novo, a Maria. Então eu vou colocar qual é o código dela, lá daquela tabela dela, né, que é o código 2. Vou apertar um tab e acabou. Beleza. Só para você lembrar, né, da onde veio esse de diretores, da onde eu estou tirando isso, eu estou chamando de Maria, mas da onde que é isso mesmo? Aqui dos diretores, ó. O diretor 1 é o Joaquim, o diretor 2 é a Maria. Então, eu coloquei que esses dois filmes foram dirigidos pela Maria. Só de colocar o código aqui, o banco de dados, o sistema de banco de dados aqui do Axis vai interpretar essa informação, também porque você criou aquele relacionamento super bom, e aí você vai ver o resultado final já já, tá? Eu vou criar agora um terceiro filme que foi dirigido pelo Joaquim, que tem código de diretor 1. Então, esse filme que ele dirigiu é o E o Vento Levou. Vou colocar em letra maiúscula aqui também. E o Vento Levou. O filme é antigo pra caramba, eu não sei, é 1900 e, não sei, 30, é muito antigo. Principal ator, não faço a menor ideia, então vou colocar a Jennifer. Jennifer, que fez, ou ela foi a principal atriz, né? Não sei. Aqui se fosse principal ator e depois atriz, mas aqui eu tô colocando a principal personalidade, talvez. Não sei, isso é a teu critério, né? Você tá entendendo o exemplo. E o local onde ele foi gravado, onde ele tá armazenado aqui no meu armário, é a gaveta 1 também. Ele tá na gaveta 1, porque sim, tá? E o ID do diretor, quem é que dirigiu esse filme? Foi a Maria. Eu vou colocar o 1. Vou dar um tab aqui só para ele terminar esse registro e tá beleza. Eu tenho aqui 3 filmes. Tenho aqui na tabela diretores 2 diretores. O que você vai fazer agora? Olha só. Você vai salvar aqui. Beleza. Tá salvo esses filmes. Você vinculou com os diretores, mas você não está vendo esse vínculo ainda. Quando você clicar aqui na tabela diretores, você vai apertar a tecla ali no seu teclado F5. A tecla F5. Aquela tecla lá em cima, né? Não é para você apertar o F e depois o 5, né? Eu vou apertar F5, beleza, ele atualizou. E olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui nesse símbolo de mais. Olha só, quantos filmes o Joaquim tinha gravado mesmo, tinha dirigido? 2, né? Era o Titanic e o Senhor dos Anéis. Quando eu clicar nesse símbolo de mais, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar o filme do Joaquim. Na verdade, quem gravou 2 foi a Maria, né? Eu que falei besteira agora. O Titanic e o Senhor dos Anéis foram gravados pelo diretor 2, que é a Maria. O Vento Levou, quem gravou foi o diretor 1, que era o nosso Joaquim Abreu. Então, você consegue reparar isso? Está um pouco confuso ali, mas olha, o diretor 1, de nome Joaquim Abreu, dirigiu o filme 3, que é O Vento Levou. Tá bom? Vamos dar uma olhada no da Maria. Eu vou diminuir aqui. Eu tinha começado a falar errado ali, né? A Maria, que é o 2. A Maria que dirigiu o Titanic e o Senhor dos Anéis. Quando eu clicar nesse símbolo de mais, aqui, né? Você consegue ver? Símbolo de mais. Ele vai mostrar todos os filmes que a Maria Silva dirigiu.
Titanic, todas as informações que eu armazenei estão aqui, lá do meu filme, tá bom? Se eu tivesse 50 campos, 50 colunas, apareceriam todas elas. Se a Maria Silva tivesse dirigido 48 filmes, a lista de 48 filmes apareceriam aqui. E aí é óbvio, se você não quisesse mais ver todos esses filmes, você clicaria nesse símbolozinho de menos, tá bom? Tá aqui. Então, gente, eu acho que foi isso, né? Eu acho que deu para você ter uma boa ideia do que se trata aqui o Axis, deu para você aprender como é que a gente faz para criar um banco de dados no Axis, primeira coisa. Aí você aprendeu como é que você cria tabelas no Axis. Você aprendeu como é que edita a tabela, como é que constrói uma tabela com as várias colunas que aparecem ali em cima. O tipo de dado de cada coluna, o tipo de dado de cada atributo é muito importante, o tamanho dele também vai ser. Você aprendeu como é que faz o relacionamento entre duas tabelas para puxar algum registro de uma tabela para outra tabela. Você aprendeu como é que insere dados dentro de uma tabela dentro do Axis. Eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto esclarecedor, talvez para um resumo, talvez para uma revisão ali da sua avaliação, mas você também, se nunca tinha visto um Axis antes na vida, agora você já foi apresentado, eu acho que você não vai ter dificuldade em criar as tabelas, colocar os registros, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.